Doutora, afinal de contas, qual é o melhor tratamento para rinite? Eu não aguento mais ter crise, trato, melhora, depois piora, trato, melhora, depois piora. O que eu tenho que fazer para ficar bem compensado dessa rinite? Se você também tem essa dúvida, quer saber qual é o melhor tratamento para rinite, vem comigo nesse vídeo que eu explico. Olá, eu sou a doutora Carolina Broto de Azevedo, eu sou otorrinolaringologista e hoje a gente vai falar sobre o tratamento de rinite. O que é o melhor a se fazer para que a sua rinite fique controlada? Antes da gente entrar no assunto, eu vou pedir para você que ainda não é inscrito aqui no Otorrino Descomplicada, que você se inscreva no canal, ative as notificações, toda semana a gente lança vídeos novos a respeito da sua saúde otorrinolaringológica, você vai entender o que acontece no seu corpo, o que você pode fazer no seu dia a dia para melhorar a sua saúde. E compartilhe esse vídeo com aquele amigo que você sabe que vai se interessar por esse assunto. Bom, em primeiro lugar, vamos falar sobre o que é rinite. Rinite significa uma inflamação. Nesse caso, a gente está falando de uma inflamação crônica. Sendo uma doença crônica, a melhor forma de tratar é prevenindo que ela ataque. Ou seja, você vai procurar fazer coisas no seu dia a dia para prevenir as crises de rinite. Esse é o melhor tratamento que você pode fazer. E como a gente pode, então, prevenir a rinite? Existem coisas bem básicas que a gente precisa fazer no dia a dia para que o processo inflamatório esteja menos incidente no nosso corpo. Quais são essas coisas básicas? Alimentação saudável. Procure evitar alimentos industrializados. Aqueles alimentos que são feitos para durar muito tempo carregam dentro deles substâncias nocivas, conservantes, micotoxinas. Então, não são alimentos saudáveis. Evite o máximo que você conseguir de alimentos industrializados. Desembale menos e descasque mais. Procure alimentar-se de forma saudável com legumes, verduras, frutas, grãos naturais. Evite o excesso de farináceos na sua dieta. O que é isso? Qualquer coisa que é feita de farinha. Não só farinha de trigo, tá, gente? Qualquer farinha. Isso vai fazer com que você fique mais saudável, porque os farináceos carregam em si substâncias que são pró-inflamatórias, como o glúten, por exemplo, mas também micotoxinas por conta da produção e da armazenagem dessas farinhas. Procure comer o alimento in natura. O milho, por exemplo, coma milho natural, evite farinhas de milho e alimentos feitos da farinha. Isso é uma alimentação saudável. Então, a alimentação saudável é o primeiro pilar para que você tenha menos inflamação no seu corpo. Além disso, outro ponto bem básico é fazer atividade física regular. A atividade física regular faz com que o seu corpo trabalhe de uma forma adequada a controlar processos inflamatórios. Isso vai estimular a sua saúde e fazer com que a rinite fique mais compensada. Além disso, vai ajudar você a controlar o peso. Se você está um pouquinho acima do peso ou muito acima do peso, isso significa que há mais processo inflamatório no seu corpo. A gordura gera processo inflamatório. Então, a atividade física ajuda também nesse sentido de diminuir processo inflamatório por redução do peso. E a última coisa básica que você tem que fazer na sua rotina é dormir bem. Dormir num horário adequado, de preferência até 10 horas da noite, que é um horário ideal para que a nossa glândula pineal consiga produzir melatonina na quantidade adequada, para que você tenha um sono de qualidade, que o seu sono seja reparador e que aconteça durante o seu sono tudo o que o seu corpo precisa para restabelecer uma nova atividade no dia seguinte. Então essas são coisas básicas que você deve fazer no seu dia a dia para que a sua rinite fique bem controlada. Você já tinha pensado nisso? Comer bem, fazer atividade física e dormir bem controla a rinite? Pois é, se você não faz essas coisas ou se os seus filhos não fazem isso, comece por esse ponto básico. Pode ser que a partir daí você já sinta muita diferença na sua rinite. O segundo ponto importante para que a gente compense uma rinite é cuidar do ambiente onde a gente está inserido. Isso principalmente para as rinites alérgicas. Quando a gente fala em rinite a ácaro, poeira, mofo, isso é importante. Você olhar para o ambiente onde você está. Seus filhos estão estudando aonde? Você trabalha em que ambiente? Como está a sua casa? Procurar manter os ambientes limpos, livres de ácaros, evitar aquelas coisas que acumulam poeira. Isso pode fazer muita diferença no controle de uma rinite. Não é só isso que vai resolver, mas também cuidar da higiene ambiental é importante.
Existem sprays antiácaros que são vendidos em lojas de produtos alérgicos que você pode comprar para aplicar no seu sofá, nas suas almofadas, no seu ar-condicionado, e isso vai diminuir a quantidade de ácaros e fazer com que você tenha menos sintomas. Além disso, as capas de colchão e travesseiro anti-ácaros ajudam também a controlar a exposição aos ácaros. Então, procure usar desses dispositivos para que seu ambiente seja mais adequado. Lembre-se, evite o uso de vassouras na limpeza geral da casa. O ideal é usar pano úmido. Isso faz com que a poeira não levante no ar e você não fique respirando aquelas partículas suspensas no ar. Então, sempre limpar com pano úmido, com água, se possível, no ambiente onde você está inserido. E não acumule aquelas substâncias que você não consegue tirar o pó e que vão fazer ali um espaço de poeira mesmo no ambiente onde você está. Esse é o segundo passo que pode te ajudar muito no controle da sua rinite. A terceira coisa que eu preciso te falar para controle de rinite, alérgica ou não alérgica, é o uso do soro fisiológico. Se você já me segue aqui, sabe que eu sou uma defensora da lavagem nasal de alto volume. As garrafinhas de lavagem nasal ajudam muito a limpar o excesso de muco que a gente tem no nariz e ajudam também a tirar o edema da mucosa, o inchaço que fica lá por conta da rinite. Então isso ajuda a controlar o processo inflamatório. Se você tem rinite, procure instituir a lavagem de rotina. Não há necessidade de você usar grandes volumes, a garrafinha inteira, quando você faz uso de rotina, mas um pouco de soro de cada lado ajuda sim a controlar edema e limpar, eventualmente até tirar os resíduos de alérgenos que causam sintomas no seu nariz. Então, se você não sabe fazer, tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, como fazer, como preparar o soro. Se você não sabe, você pode fazer soro caseiro para essa lavagem. Então, procure se orientar e procure instituir isso na sua rotina e na rotina dos seus filhos, porque pode fazer muita diferença no controle da sua rinite. E o último passo, quando a gente fala em tratamento, doutora, qual é o melhor tratamento? Eu tenho certeza que você pensou em remédio, não foi isso? É um quarto passo no tratamento, mas olha só, a gente já passou por 3 outros passos antes de chegar no tratamento medicamentoso. Então não adianta só você tomar remédio. E esse é o ponto mais importante desse vídeo. Eu quero que vocês entendam. Não adianta você usar remédio se você não fizer os outros 3 passos anteriores, porque nenhum remédio faz milagre. Qual remédio é o melhor para tratamento de rinite? Como eu falei para vocês, a rinite é uma doença crônica e o melhor tratamento é a prevenção. Então, aqueles sprays nasais que são de corticóide é o tipo de medicação que a gente usa para prevenir a rinite. Ele deve ser usado continuamente. Sério, doutor? Eu usava só na minha crise. Pois é, a maioria das pessoas faz isso, mas ele é uma medicação que deve ser usada preventivamente. É claro que a gente vai procurar adaptar a dose para cada indivíduo e usar a menor dose possível para que você fique sem sintoma, mas eles devem ser usados continuamente. Numa crise, atacou a rinite? A dose muda. Provavelmente a gente vai precisar aumentar essa dose para resgatar você de uma crise de rinite. Então lembre-se, use continuamente conforme o seu médico indicar, porque eles servem para prevenir a rinite. Outras medicações que podem ajudar: os antialérgicos, reforçando, nem toda rinite é alérgica. Tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Os antialérgicos só vão fazer sentido nas rinites alérgicas. Se você tem crise por conta de ter se exposto a poeira, a ácaro, a mofo, isso vai ajudar no antialérgico. Agora, se a sua rinite é não alérgica por ar-condicionado, por produto químico, cheiros fortes, o antialérgico não faz efeito. Então, fiquem atentos. O antialérgico ajuda sim nas crises de rinite alérgica. Nem sempre ele vai ser utilizado. Outras medicações que a gente pode utilizar são os anticolinérgicos, a depender do tipo de rinite. Os descongestionantes nasais, eventualmente, a gente pode lançar mão também no tratamento. Então, existem medicamentos para crise, sim, mas a maioria dos casos precisa do spray nasal para prevenção. Então, este é o melhor tratamento para rinite alérgica. Você seguir os 4 passos do tratamento. Hábitos de vida saudável, ambiente onde você está inserido limpo, lavagem nasal de rotina e uso de medicações da maneira
adequada. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like. Eu agradeço todo mundo que ficou comigo até o final desse vídeo. E compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que tem rinite e trata toda hora e a crise não deixa de vir. Eu agradeço, eu fico por aqui. Um abraço para todos e até o próximo vídeo.